No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto ou um momento que todo estudante de graduação passa, que é o momento da prova. Então hoje a gente vai falar sobre o assunto de como fazer provas, ou algumas dicas que eu utilizei na minha vida de graduação e funcionaram comigo, e mais uma vez eu vou dizer, eu acredito que pode funcionar com você também. Então hoje eu vou te dar 3 dicas bacanas que você pode utilizar a partir de hoje na sua vida de estudante de graduação para tentar obter até melhores resultados com as suas provas. Para a gente começar falando sobre esse assunto de como fazer provas, a gente precisa ter na cabeça que tão importante quanto você fazer a prova, ou se preparar para a prova, vamos dizer assim, é importante também que você saiba a forma como você vai fazer a prova. Ou seja, isso é uma questão também de estratégia. A primeira dica é leia a prova antes de começar a resolver. Por que fazer isso? Porque quando você lê a prova antes de começar a resolver, o seu cérebro começa a trabalhar. Então você começa a fazer uma triagem, você começa a identificar aquelas questões que você teria mais conhecimento, teria mais facilidade de fazer e aquelas questões que teria mais dificuldade. Porque na graduação, normalmente, no curso de engenharia, por exemplo, que foi o que eu fiz, normalmente a gente faz muitas questões discursivas ao longo do curso e as provas têm normalmente 5 questões. Aí o que é que acontece? O que é que eu fazia? Eu lia a prova e fazia uma identificação de quais questões ou de quais problemas eu tinha um maior domínio para resolver. Aí o que é que acontecia? Mas eu lia toda a prova e à medida que eu ia resolvendo os problemas, o meu cérebro já começava a trabalhar nas possíveis soluções daqueles 4 ou 5 problemas. Então eu já gatilhava na minha mente qual era o caminho ou as soluções, as possíveis soluções que eu teria que seguir para poder começar a resolver a prova e obter o resultado que eu queria. Então a dica é, leia a prova antes de resolvê-la. Segunda dica, quando eu começava a fazer a prova e fazia essa triagem das questões, eu verificava aquelas que eu poderia ter uma maior facilidade de resolver e aquelas que eu teria uma mais dificuldade. E aí o que é que acontece? Eu começava pelas questões que eu tinha menos dificuldade, eu começava pelas que eu sabia resolver, o que eu tinha mais facilidade de resolver. Isso fazia com que eu começasse ganhando pontos para a prova e também ganhasse confiança na resolução da prova, porque a prova muitas vezes também não só testa o seu aprendizado, o seu conhecimento sobre determinado conteúdo, mas também testa o seu emocional. Então às vezes você fica nervoso, você fica ansioso, fica estressado, então fazendo isso eu ficava menos ansioso, eu começava a desestressar e ganhar mais confiança durante a resolução da prova. Então você começar a resolver a prova, resolvendo as questões que você teria mais facilidade, pode te dar mais confiança também para resolver as outras questões e você já começou a fazer com que o seu cérebro começasse a trabalhar nas outras questões, então você estaria confiante para isso e também você começaria a ganhar os seus pontos na prova. Porque se você começar pelas questões difíceis, uma coisa que pode acontecer é o seguinte, se você não souber resolver, muitas vezes a gente fica querendo martelar naquela questão, fica empacado naquela questão e você perde tempo de resolver outras e ganhar seus pontos. Então começa pelas questões que você sabe. Uma terceira dica que eu utilizava muito era tentar fazer a prova de forma mais organizada possível. Por que de forma organizada? Porque pode facilitar a correção do professor e aí o que é que acontece? Se facilita a correção do professor, também pode aumentar a probabilidade de ele entender o que eu estava querendo dizer na resolução da questão. Então isso pode fazer também com que você possa ganhar mais pontos caso você venha errar o resultado da questão, por exemplo, E aí o que é que acontece? Você fazendo a prova de forma organizada, você aumenta a probabilidade do professor entender o que você está querendo dizer e também de você ganhar mais pontos naquela questão que você está resolvendo. Então dá um maior nível de entendimento na correção para o professor e também dá um nível de clareza também para você na hora que está resolvendo a questão, porque você está organizando suas ideias de forma lógica, Se você faz isso na hora da prova de forma desorganizada, talvez chegue um momento que nem você entenda como você está resolvendo. Então é importante que você faça isso de forma organizada. E era uma coisa que eu buscava fazer, era fazer as provas de forma organizada, e isso me ajudava muito também.
Então, busca utilizar essas 3 dicas que eu estou te dando a partir de agora. Elas funcionavam comigo, acredito que podem funcionar com você também. Lê a prova antes de começar a resolver. Também começa a resolver a prova pelas questões que você sabe, com que você tem mais facilidade de resolver. E também busca fazer uma prova de forma organizada. Eu acredito que isso pode te ajudar na resolução das provas. Beleza? Esse era o vídeo de hoje e a gente se vê no nosso próximo insight. Valeu!